Olá, gente. Vão entrando. 8 horas, nosso culto live, nossa quarta-feira. Como é que vocês estão, hein? Estão bem mesmo? Como é que tem sido a semana de vocês? Vocês conseguem ouvir bem? Consegue me ver bem? Boa noite, Judane. Paz. Bênção sem medidas, oh glória. Nem que sejam pela fé. Oi, Darcy, a paz. Gente, aproveita esse momento, nossos 5 minutos antes, para você estar compartilhando essa live com alguém, para que o coração dessa pessoa seja ministrado, seja tocado pela verdade do Evangelho. Mércia. Ixi. Vá compartilhando. A gente sempre dá 5 minutinhos, que é para o pessoal chegar, se sentir à vontade. Você que está só de passagem, fique. Tem algo de Deus para você essa noite. Eu sei que é algo fresco da parte de Deus, que é derramado todos os dias. Tem uma porção nova. Basta a gente buscar. Basta a gente dizer: eis-me aqui, Senhor, para receber. E o Senhor sempre está trazendo coisas novas, coisas atuais, não é verdade? Eu não sei como tem sido a semana de vocês, mas eu quero lembrar uma coisa: o Senhor ainda está no controle de todas as coisas. Na verdade, Ele nunca perdeu o controle, não é verdade? A maioria das vezes é a gente que toma o controle da mão dele. Mas Ele é o Senhor, o seu Pai. E Ele faz nova todas as coisas. Eu sempre digo isso. Então sinta-se à vontade, você que está aqui. Vá compartilhando a live. Patrícia, Berguinho entrou. A paz. Compartilhe essa live com alguns amigos seus. Pelo menos 10 pessoas, no mínimo. No mínimo, gente. No mínimo 10 pessoas. Mesmo que ela entre e saia, você faz a sua parte. Amém? Vou dar 2 minutinhos para você estar compartilhando a live, tá bom? É o tempo da gente estarmos começando o nosso culto. Olá, Dona Ana. Deise também chegando. Vamos chegando, gente. Eu sei que tá todo mundo cansado. Tá no decorrer da semana.
Às vezes a semana mal começa, já acontece tanta coisa, não é verdade? Mas estamos aqui para glorificar o nome do nosso Deus, amém? Vamos dar início. Então é isso, sejam todos bem-vindos ao nosso mais um culto live. Tem um participante querendo participar. Dê a paz do Senhor. Você é filho de crente. Paz do Senhor. Amém? Vou colocar ele no braço, viu? Porque se ele começar a chorar aqui, nem eu cultuo, nem vocês cultuam. E aí, não pode perder, né? Vamos orar pela vida desse irmão, para ele entregar a vida dele a Jesus. Amém? Vamos orar agradecendo ao nosso Deus por mais uma semana, pelo culto de hoje, pela palavra que vai ser liberada, pela manifestação do Espírito nesse lugar, no ambiente de lá, de casa. O Senhor opera em casa também. Amém? É na simplicidade, tá? É muito bom estarmos juntos, presentes, mas esse momento também é importante, então valorize. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está presente na nossa semana, no nosso dia a dia, está presente na nossa vida, no nosso cotidiano. Obrigada, Senhor, pelo teu Espírito que é derramado sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Peraí, gente. Problemas técnicos. Eu disse que é para esse irmão ficar aqui no colo. Nós te agradecemos, Senhor. E te rendemos graças por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigada. Sinta-se à vontade nesse lugar, nesse ambiente. Nós convidamos o próprio Espírito de Deus para se manifestar nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor? Quantos estão ativos? Vai dando glória aí, viu? Vai escrevendo glória a Deus, aleluia. Quantos vieram cheios para receber da parte de Deus? Vamos louvar ao Senhor? Que tu encha minha vida, Espírito, encha minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Convide Ele para estar presente na sua vida. Diga: Espírito Santo, Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos
você. As minhas mãos eu quero levantar e louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, Senhor, diante do teu altar, diante do teu altar. Continue a adoração. Coramos a ti, ó Rei Jesus. Coramos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti, Jesus. Eu consagro todo o meu ser a ti. Diga a ele: eu consagro todo o meu ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti, Jesus. Nós consagramos todo o nosso ser. A ti, ó Rei Jesus. Coroamos ao Rei dos Reis. Coroamos A ti, ó Rei Jesus, ao que é digno. Adoramos o teu nome, nos rendemos. aos teus pés. Aleluia! Consagramos todo o nosso ser a ti. Diga a ele: Senhor, eu consagro todo o meu ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia! Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. O ministrante dessa noite pode enviar o convite. Vamos continuar em adoração ao Rei dos Reis. Amém. A ti, ó Rei Jesus, coroamos, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos. Aleluia. Consagramos
entregamos todo o nosso ser. Entregamos todo o nosso ser a ti, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vivem com essa bênção. Amém, queridos. Graça e paz. Vamos orar. Espírito Santo, nós te invocamos. Que presença gloriosa, Senhor. Eu venho pedir ao Senhor a sua eficácia sobre mim, de modo que o Senhor possa contemplar cada coração, cada vida presente aqui nessa live, Deus. E por onde essa palavra chegar, que o Senhor possa falar ao coração de cada pessoa. Que o Senhor Espírito Santo traga a vontade do Pai, a palavra que está no coração do Pai, sobre a vida dos teus filhos aqui reunidos, sobre a vida de cada um daqueles que invocam o seu nome nesse lugar. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de te servir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é que vocês estão? Bem, queridos? Espero que todos estejam bem. Hoje, eu quero conversar com vocês sobre um assunto extremamente importante na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa trajetória cristã. E o tema que eu quero falar hoje, né, central, é sobre perseverança. Amém? Perseverança. Você pode escrever aí, perseverança. Queria só confirmar uma coisa com vocês. Todos veem e ouvem bem? Está chegando direitinho para vocês aí o áudio, a imagem, tá tudo ok? Vou aguardar aí um oi, certo? Alguma coisa. Amém, queridos? Aleluia. Espero que esteja chegando bem para todo mundo. Sim. Aí, obrigada, Paty. Gente, perseverança. Amém? Essa palavra de hoje é um chamado à perseverança. Amém? Perseverar é um princípio, perseverar é uma instrução bíblica, perseverar faz parte do exemplo de muitos homens e mulheres de Deus nas Escrituras. Amém? Dados como exemplo, a Escritura é dada como exemplo para nós, né? É a palavra de Deus. Amém? Então, tem muitos exemplos de muitas coisas na Bíblia e é interessante que lá em Romanos 15 fala sobre aqueles, o bom ânimo que procede das Escrituras. Quando a gente observa a vida de homens e mulheres de Deus que andaram retamente com o Senhor em seu chamado, em seu propósito, a gente percebe que essas pessoas perseveravam. Amém? O próprio Senhor Jesus nos chamou a permanecer. Amém, queridos? Permanecer em Deus, permanecer na essência, permanecer na palavra, permanecer no Evangelho. Amém? Permanecer no Senhor. Amém, queridos? E eu acredito que aqui no decorrer da palavra o Senhor vai ministrar seu coração. Parece fácil perseverar quando nós vemos que as coisas estão fluindo muito bem, né? Mas quando algumas grandes dificuldades, algumas coisas na nossa cabeça, né, não entra na caixinha, quando as dificuldades chegam, quando as pressões vêm, quando as lutas vêm, quando problemas grandes surgem, aí às vezes não é tão fácil perseverar, né? Recentemente Messia pregou, Deivinho pregou aqui sobre as provações, né? Sobre a nossa conduta, sobre o produto positivo de tudo isso. Deivinho na semana passada falou sobre a vida de Jó, né? Que Deus é um Deus, amém? Um Deus bom, apesar das lutas, das provações que nós enfrentamos.
Queridos, nós fomos chamados por Jesus a perseverar, a permanecer no Pai, assim como Ele permaneceu no Pai. Amém? Quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 12. Amém? Esse é o primeiro texto que eu quero ler com vocês. Olha o que a palavra diz em Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Amém? Alguém escreve aí, Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Amém? Quero ler também com vocês o livro de Romanos, no capítulo 5, a partir do verso 3. Romanos 5, 3. Olha aí, Romanos 12, 12. Aí vamos agora, Romanos 5, 3. Diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Amém? Valeu aí, Devinho, Dona Ana. Amém? Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Você é estimulado a permanecer, não é quando tudo está muito bem. Quando tudo está muito bem, está tudo muito bem, né? Mas, gente, quando as coisas surgem, né? Quando as coisas se agitam, é aí que a gente precisa perseverar. Perseverar no quê? Perseverar e permanecer no Senhor. Amém? No Senhor, na obediência ao Senhor, na fidelidade ao Senhor. Amém? É no Senhor que nós precisamos permanecer, no Senhor nós precisamos perseverar. Amém? Na vida, quando as muitas águas se levantam, quando as coisas se agitam, na vida, quando tantas coisas acontecem, você precisa perseverar. Eu preciso perseverar. A gente só não pode perseverar no que está errado, né, querido? Amém? Amém. Então, essa palavra de hoje é um chamado à perseverança. Parece fácil perseverar quando vemos que as coisas estão fluindo bem, sem apresentar grandes problemas ou dificuldades. Mas quando você dá passos no caminho da vontade de Deus, vou repetir, quando você dá passos no caminho da vontade de Deus, haverá muitas coisas boas, haverá bênçãos, haverá milagres, haverá a presença do Senhor constante na sua vida, amém? Mas você também enfrentará processos, você enfrentará mudanças, amém? Você vai passar por lições, por ensino prático de Deus na vida, amém? Você vai passar por processos e você vai passar por lições para você ter ensino, sabedoria. Você passa por lições e também passa por provas, amém? Mas haverá graça, haverá força, haverá recurso de Deus. E, queridos, haverá algo muito importante, haverá transformação. A transformação é um objetivo de Deus, é um objetivo do Espírito Santo, do trabalhar do Senhor na nossa vida. Deus, como o Cris falou aqui no começo, Ele faz novas todas as coisas. Amém? E uma das finalidades de Deus, na essência do Evangelho que Jesus pregou, do Evangelho do Reino, é produzir em mim e em você transformação. Amém? Amado, quando você se permite guiar pelo Espírito Santo, você precisa
confiar no trajeto que Deus criou para você. O trajeto que Deus criou para você não significa ser um trajeto necessariamente fácil, mas é um trajeto seguro. Porque ele vai te transformar à medida que você dá passos no Senhor. Amém? Ele vai te transformar. O trajeto que Deus tem para a gente nos leva a um destino certo. Amém? E esse trajeto é um trajeto seguro. Porque é a vontade de Deus, porque porque o Senhor está com você. Amém? Mas esse trajeto não significa dizer que ele é fácil. Porque você será transformado, você será modelado por Deus, você será feito e refeito pelo Senhor. Deus talvez queira nesse trajeto te tornar mais forte, te tornar mais sábio, te tornar mais polido. Deus nesse trajeto tem um desejo de te tornar uma coisa, eu lhe garanto, parecido com Jesus. Amém? E ele vai submeter você a um processo. Então, querido, as lutas no caminho têm uma finalidade, fazer você crescer. Essas coisas vão te ensinar alguma coisa. Amém? Coração aprendiz. Essas coisas que surgem na vida estão, de alguma forma, cooperando para o seu bem. As coisas que te acontecem estão, de alguma forma, cooperando para o seu bem. Essas coisas que surgem na vida, já falei isso aqui. Eu não estou falando aqui de rebeldia. Amém? Rebeldia é uma coisa diferente, né? Eu não estou falando de gente que vive em desacordo com Deus. Porque rebeldia e desacordo com Deus vão trazer para a nossa vida consequências ruins. Amém? Deus não quer perder o seu coração. Deus não quer que você perca a sua alma. Amém? Então, rebeldia só faz mal pra gente. Amém? Andar em desacordo com Deus. Querido, você já viu? Eu não sei se vocês, assim, já ouviram esse... É um videozinho que rola aí na internet, né? De uma orquestra de um monte de criança, cada uma tocando um instrumento diferente, né? E é assim, aquele negócio, assim, totalmente desarmonioso. Não sei se vocês já ouviram, né? Ou a música do Titanic tocada numa flauta desafinada. Vocês já ouviram? Gente, é muito estranho quando você junta, né, numa orquestra e vê uma desarmonia. Deus nos criou para viver em harmonia com Ele. Amém? Comunhão com Ele. Vocês estão entendendo? E não para andar em desacordo com Deus. A gente tem que se alinhar à vontade de Deus. Amém? Então, existem pessoas que insistem com Deus sobre aquilo que Ele já disse que é errado. A flautinha. É, pastor? A flautinha do Titanic. Né? É uma resenha, meu Deus. Então, harmonia. As engrenagens têm que se encaixar para fluir. Você precisa fluir com Deus. Amém? Então, não estou falando aqui que tudo vai cooperar para o seu bem se você anda em desacordo com Deus, com uma postura rebelde, né? Se você vive querendo argumentar com Deus coisas que a palavra já fala claramente. Então, assim, gente, é a gente se render ao Senhor. Amém? Eu não estou falando de gente que contende com o Criador, que levanta os punhos para Deus, né? Levanta os punhos para Deus. Não, querido. A gente foi criado para se submeter ao Senhor. Se submeter ao Senhor. Amém? Vocês estão me entendendo? Submeter-se ao Senhor. Querido, a vontade de Deus, ela é sempre, sempre boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, ela é sempre, sempre. Essa palavra está estabelecida sobre as nossas vidas. A vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável.
Os caminhos do Senhor sempre são justos. Amém? A retidão do Senhor, querido, ninguém toca nisso aí. Isso é incontestável. A sua palavra, Jesus, lá em João 17, quando ele vai orar, talvez é uma das orações mais extensas que João escreveu, que o próprio Jesus orou. É uma das orações mais extensas. Está escrito que lá, como é que Jesus fala com o Pai? Pai Santo, Pai Justo. Jesus está falando quem é o Pai. Pai Santo, Pai Justo. Amém? Então, não se toca. A palavra, ela é inerrante. A palavra é infalível. Amém? Não há argumento convincente nosso que a pessoa esteja aí lutando com Deus, contendendo com Deus. Você tem que se submeter ao Senhor. Amém? E ao que a sua palavra diz. Então, eu não estou falando que tudo vai cooperar para o seu bem quando a gente semeia mal e acaba colhendo consequências. O remédio para isso é o arrependimento. Amém? O remédio para isso é arrependimento. O remédio para quem contende com o Senhor é se submeter. Senão, aí o final é complicado, né? Porque lá em Oséias, quando Deus quis trazer de volta o seu povo, a Bíblia fala para a gente, deixa eu pegar o texto aqui para dizer para vocês, Oséias capítulo 6, no versículo, Oséias capítulo 2, verso do 6 ao 7. Quantas vezes a Bíblia chama, né, o povo de Israel, Deus chama o povo de Israel de um povo obstinado, né, resistente, rebelde. Gente, e Deus muitas vezes traz juízo, amém? Mas o Senhor tantas vezes quer nos trazer de volta. E o que ele faz? Eu acho esse texto lindo. Oséias capítulo 2, do 6 ao 7, diz assim: portanto, vou pôr ao redor dela, Israel, uma cerca de espinhos e vou construir um muro na estrada para que ela não encontre o caminho. E aí vai dizer lá no final que ela se voltará para ele. Quem está me entendendo? Muitas vezes Deus coloca dificuldades e espinhos no caminho que é para trazer o filho de volta. Amém? Você lembra do filho pródigo? Quando o filho pródigo se viu comendo lava de porco, quebrado no caminho, ele voltou para Deus. Amém? Mas o convite do Senhor sempre foi: vinde, voltemos ao Senhor. Ele nos despedaçou e nos trará cura. Ele faz a ferida e a fechará. Amém? Então, no trajeto do propósito, haverá sempre a ação de um Deus purificador, depurador, santificador em seu interior. Você não pode esquecer a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é Deus restaurar você. A essência do Evangelho é Deus tornar o seu coração parecido com o coração de Jesus. E sim, a essência do Evangelho também é que você desfrute a bênção do Senhor. A essência do Evangelho também é tudo isso, amém. Isso tudo faz parte do pacote, mas não esqueça que a essência do Evangelho é Deus restaurar você. Olha, eu quero dizer para você que Ele é um Deus, sim, que cura feridas. Ele libera bálsamo para cicatrizar o que está sangrando. Ele vem queimar também o seu problema carnal. Ele vem, mas haverá graça sobre você. Para você permanecer na presença do Senhor durante esse processo. Deus, Ele nos depura. Deus abre feridas, mas Ele cura.
Que história é essa que Deus abre ferida? Ele abre a ferida. E eu vou explicar aqui na frente. Deus faz cirurgia. Faz. Deus faz cirurgia quando tem que arrancar coisas complicadas demais do nosso interior. Eu não sei o que você passou, eu não sei os traumas que você viveu. Eu não sei quais foram as coisas que aconteceram com você. Às vezes Deus faz cirurgia, sim. Ele arranca da alma o que te faz doente, o que te faz mal. Amém? Deus usa muitas vezes um bisturi na sua mão, mas haverá a sua graça, haverá o seu amor, haverá a sua presença. Não há nada que nós enfrentemos na vida em que o Senhor diga assim, olha só, se virem. Deus só diz assim, se vire quando você age com rebeldia contra Ele. Amém? Quando você se volta contra o Senhor. Quando você vira para o Senhor, não o seu rosto, mas as suas costas. Amém? É como o pastor já pregou uma vez. Você está na bênção, aí diz assim, para que Deus? Né? Agora, quando o bicho pega, diz assim, cadê Deus? Né? Quer dizer, querido, não é para curar Deus só quando tudo está ruim. Não é esquecer de Deus quando as coisas estão bem. Não. Seja no dia da minha festa, seja no dia da minha angústia, que o Senhor seja a prioridade na minha vida. Se eu estou celebrando, glória a Deus, vivendo o meu melhor momento, a minha melhor fase, Deus, seja bem-vindo. Amém? Seja bem-vindo. Que bom que o Senhor está aqui. Amém? Não é esquecer de Deus quando tudo vai muito bem. E quando tudo vai mal, e quando o bicho pega, né? Quando as lutas vêm, quando as dores ficam mais agudas, o Senhor continua sendo a sua prioridade. Amém? Deus continua presente. Só que muitas vezes a nossa forma de olhar para Deus, de olhar para a vida cristã e de olhar para o Evangelho, muitas vezes é uma forma que precisa ser lavada pela palavra na nossa mente. A gente tem que jogar a água da palavra e trazer a verdade. Porque muitas vezes a gente olha para a vida de outra forma. Na hora que você sente dor, porque Deus está mexendo em áreas sensíveis. Na hora que você sente dor, porque um problema se instalou e você tem que lidar com ele. Na hora que você sente dor, porque você está utilizando um esforço exaustivo. Na hora que a dor chega por causa de alguma coisa que vai cooperar para o seu bem, você olha para Deus e diz assim, o que é que está acontecendo? Você fica doido querendo pirar o cabeção e não é assim. Amém, queridos? Você foi chamado a perseverar. Amém. Você fala assim, o que é que está acontecendo? E Deus diz para você, filho, eu estou te ensinando. Eu estou te tratando. Eu estou te curando. Eu estou te tornando, eu estou mexendo em uma nova camada da sua vida. Você vai ficar mais parecido com Jesus. Você vai ficar treinado. Você vai ficar preparado. Amém? Quem está me entendendo? Porque tem algo maior. Você vai ficar ainda mais dependente de mim. Amém? Porque eu sou o seu Pai e eu sou o seu Deus. Querido, me diga uma coisa aqui. Por que é que você leva um bebê no posto de saúde para tomar uma furada no vasto lateral? Né? Passei um tempo estagiando no ano passado em um posto de saúde aqui no aeroporto. E é interessante, o pai e a mãe pegam o menino no colo, ainda segura a perna do menino assim, ó, e diz assim, ó, enfermeira, pode vir. Às vezes eles mesmos choram, mas a agulha entra, a injeção vem e o bebê chora. Quem está me entendendo?
Quem já levou o menino aí para tomar vacina? Gente, injeção é uma coisa complicada, né? Ó, eu aplico injeção, sabe? Mas assim, não é uma coisa fácil, né? Implica muitas vezes no ponto sensível do outro, né? Assim, gente, você leva por que um bebê no posto de saúde para tomar uma vacina? Por que é que você faz isso? Por que que o pai e a mãe levam o bebê no posto de saúde para tomar vacina? Por que que a gente foi lá no posto de saúde tomar a nossa vacina? Né? Tem vacina que é... Eu choro, né, Paty? Olha, gente, esses dias eu fui tirar sangue. Aí eu, eu já sou meio, né? Mas assim, gente, eu falei, Deus, por favor, pega a mão dessa mulher agora. Ajude ela a acertar a minha veia, pelo amor de Deus. Né? Então, queridos, tem vacina que é injeção. Tem vacina que é a gotinha. Então, o objetivo do pai, quando leva o bebezinho para tomar vacina no posto de saúde, sempre é o mesmo. É para que o bebê fique saudável. Me fale uma coisa, o pai faz isso porque odeia o filho, diz assim, filho, agora eu vou lhe levar numa sessão de tortura. Eu vou provar com você agora. Querido, o pai odeia o filho? Não, o pai ama o filho. E é por amar o filho que ele leva o filho para tomar, muitas vezes, a vacina que é light. Tem coisa na nossa vida que é de boa, é a vacina de gotinha. Você vai criar os anticorpos e vai estar saudável. Amém? Mas a maior parte das vezes, né? Muitas das vezes na nossa vida, a vacina é aquela injeçãozinha, aquela agulhazinha que fere você. Amém? E tem vacina que é assim, injeção e agulha. O pai odeia o filho, o pai quer o mal do filho. Por que é que o pai faz isso com o filho? Porque o filho precisa ter saúde. Isso é para que o filho seja ainda mais saudável. Amém? É para que o filho desfrute cada vez mais a vida. E esse é o objetivo de Deus para nós. O objetivo do Senhor não é nos destruir. O objetivo do Senhor, assim, não é destruir, entenda. Muitas vezes o juízo de Deus, ele vem, né? Mas o objetivo de Deus é que a gente aprenda pela repreensão e não pela disciplina. E não precise chegar no juízo. Amém? Quem está entendendo? Então, você aplica a injeção na perna. Aí o pai segura a perna do menino e diz assim, vai, enfermeira, pode aplicar. Pode aplicar. E aí o bebê faz o quê? Ele chora. O bebê chora. O bebê chora, às vezes tem reação. Às vezes o bebê tem uma febre depois da vacina, dor no local, mas depois de tudo isso, o bebê fica cheio de anticorpos. Olha você aí, inteira até hoje. Amém? Diga comigo, anticorpos. Seu imunológico tem que estar bom. Anticorpos, amém? Querido, para o bebê, aquilo, a injeção é um sofrimento terrível. Na hora, ele só faz chorar e sentir dor. O bebê não está entendendo nada, mas o bebê está nos braços do pai. Quem levou o bebê ali foi o pai. A criança, o adolescente, e a gente, depois de adulto, a gente mesmo vai. Aquilo ali não é para o nosso mal, aquilo é para o nosso bem. Mas o bebê não entende, ele chora, ele grita. Chega a faltar o ar, às vezes tão profundo é o choro da criança. Amém?
e se esguela de chorar no colo do pai. No colo do pai. E enquanto o bebê chora, ele está seguro no colo do pai. Muitas vezes tem coisas que Deus traz para a nossa vida que na nossa cabeça é só dor, mas aquilo tem a finalidade de gerar um bem. Aquilo tem a finalidade de gerar um bem. Amém? Às vezes é um processo doloroso, às vezes é algo que te fere, às vezes é um esforço constante que você se sente exaurido. Amém? Às vezes são mudanças importantes, às vezes abre mão de coisas que você não quer abrir. Mas isso tudo que o Senhor faz não é para te destruir, não é para te matar, não é para dizer eu te odeio. É porque Ele te ama, é porque Ele te quer bem, é porque Ele te mantém seguro nos seus braços. Aleluia! E Ele quer ver o fruto positivo daquilo que Ele trouxe para a sua vida, agindo, operando nas suas mãos. Tornar você melhor, tornar você saudável, tornar você com um coração diferente, tornar você preparado para andar na vida como um filho de Deus deve andar. Amém? Então, depois da injeção, o bebê chora. E o que é que o pai faz? O pai consola. O pai consola. Aleluia. O pai consola. Amém. Para o bebê, aquilo é só um sofrimento terrível. Porque é, pai, que você está fazendo isso comigo. E aí o bebê chora. Mas o pai afaga o bebê e consola. É para o seu bem, meu filho. É para o seu bem, meu filho. Muitas vezes a gente olha para Deus, para a vida cristã. Qual o benefício de viver para Deus? Qual o benefício de servir a Deus? Meu querido, Jesus morreu por você. Você quer mais o quê? Agora, quer viver bem com Jesus? Não deixe uma lente cinza sujar os seus olhos. Encontre beleza no dia cinza. Encontre beleza nos dias de esforço, nos dias exaustivos. Encontre a beleza do trabalhar do Senhor. Se eu te perguntar hoje o que é que Deus está trabalhando na sua vida? Ah, não sei. Aonde é que está doendo mais? Do que é que você está fugindo? O que é que você está fingindo que Deus não está falando e Ele está lhe dizendo? Amém? Será realmente que Deus é tão ruim assim? Que Ele deixou de ser Deus que Ele não sabe o que é que tem ali na frente? Então, quando Ele diz pare, quando Ele diz volte, quando Ele diz não, isso tem uma finalidade, um propósito. Vem cá, você não está falando com o cara da esquina, com a colega da esquina, não. Você está falando com o seu pai. E o seu pai, ele é Deus. Ele é Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus é Deus. Digno para sempre. Ele é o Senhor. Amém? Ele é o Senhor. Então não brinque com Deus. E nem com o que Ele falou para você. Deus mexe em cascões de feridas, né? Ele mexe na vida da gente mesmo, porque Ele quer o nosso bem. E não dedique o seu olhar ao que é errado. Não coloque lentes erradas para enxergar o Senhor. Enxergue o Senhor pela lente da palavra. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 22, a palavra diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Amém? Se os seus olhos forem bons, o seu corpo será cheio de luz. Você tem olhado para Deus e para a vida com bons olhos? Amém?
Você tem olhado para Deus e para a vida pela perspectiva da palavra? Ou você está pintando de escuro, né? Pintando de roxo, assim, nada contra roxo, sei lá. Você está vestindo de negatividade o que Deus disse que é para o seu bem? Amém? Quem está me entendendo? Deus mexe nas mentalidades erradas mesmo, que te aprisionam em erros e comportamentos hostis à vontade dele e à liberdade do Espírito na sua vida. Deus entra em lugares da sua alma que você nem sabia que existia. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Deus age em todas as coisas para o bem. Para o bem. Para o bem daqueles que amam a Deus. Olha aí. Tira essa lente cinza aí, escura, negativa, sei lá do que. Vá arrancando aí. Amém? Romanos 8. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Verso 29, ó. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Obrigada, Pátria. Romanos 8, 28 e 29. Amém? Gente, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Beleza. E do que a Bíblia está falando? Hein? Qual é o propósito? É que você seja conforme a imagem do seu filho. Conforme a imagem do seu filho. Tudo está cooperando para o seu bem. Amém? O que isso significa? Que Deus faz cooperar para o seu bem. Se você ama o Senhor, se você abriu mão de viver do seu jeito, se você entregou, a sua vida, os seus dias, todo o tempo de vida, enquanto houver fôlego de vida em você, você entregou ao Senhor, ok. Você será tornado semelhante a Jesus. Você viverá, sim, o propósito de Deus, se você estiver disposto a obedecer. Se você abraça a vontade de Deus e o propósito de Deus, tudo vai cooperar para o seu bem. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Vá pouco, tempestade, trovão, pode ser o que for, isso vai cooperar para o seu bem. Agora você precisa se submeter. Amém? Quer ver uma coisa? Do poço à prisão, tudo cooperou para o bem de José. Amém? José foi treinado num treinamento nível hard sobre administração de recursos e dependência de Deus. Mas assim, nível hard, né? Mas do poço à prisão, tudo cooperou para o bem. Deus levou José por um caminho, mas ele ali, fiel, do poço à prisão. Você precisa perseverar, você precisa permanecer no Senhor. Não deixe as coisas mancharem a sua forma de enxergar, porque isso é tudo que o diabo quer. Ele quer manchar a sua forma de enxergar o Senhor e o seu relacionamento com Deus. Amém? Ele quer que você vire as costas para Deus e se volte para qualquer outra coisa que não seja o Senhor. Só que a gente foi chamado a voltar-se para o Senhor. Voltar-se
para o Senhor. Mais uma vez, eu repito, voltar-se para o Senhor. Vixe, eu só tenho 6 minutos. Deixa eu correr. Joquebede jogou Moisésinho no cesto, no rio. Que absurdo. Mas ela fez aquilo por quê? Porque ela queria o bem. Era para salvar o menino. Amém? A minha pergunta é, o que é que Deus está fazendo que já está cooperando para o seu bem? Na hora você não entende, mas lá na frente você diz assim, isso cooperou para o meu bem. Deus me trabalhou no meio daquilo. Deus me tratou no meio daquela situação, né? Aquela luta gigante que eu passei produziu em mim isso daqui. Eu mudei nesse sentido, eu aprendi isso daqui. Querido, deixe Deus vestir você de habilidades. Amém? Deixe Deus deixar sua alma treinada. Amém? Treinado para viver o que Ele tem para você, mas, sobretudo, para você ter um coração melhor, mais parecido com o do Senhor a cada novo dia. Esse deve ser, sim, um objetivo do coração de todos os cristãos, porque uma das obras do Espírito Santo é essa, trabalhar o nosso interior, a santificação. Portanto, Deus não é mau, Deus é bom. Você precisa cuidar da forma como enxerga a vida. Às vezes, você está doente e você precisa de cura. E Ele precisa te curar. Deus tem trazido cura no corpo. Deus tem tocado a vida de pessoas. E Deus também toca a alma. Amém? Ele também cura aqui dentro. Às vezes, é porque você está perdendo a sua alma. Quantas vezes as pessoas estão por aí, se voltando para o mundo, perdendo a alma, e Ele traz você de volta. Ele quer te resgatar, mesmo que Ele coloque espinhos no seu caminho. Às vezes é porque você precisa ficar mais forte, mais preparado para o que Ele tem, né? E para o que Ele tem para você. E aí você precisa de mais anticorpos. Amém? Às vezes o remédio tem gosto amargo. Você já tomou uma dipirona líquida? Querido, você já tomou uma dipirona líquida? Vixe, que coisa horrível. Você pode botar café, doce, bala, você pode botar o que for, depois de dipirona líquida, o gosto amargo e feliz do remédio ainda está ali. Mas isso é para o seu bem. Então, considere positivamente, muitas vezes, o amargo que surge na vida. Nem todo doce faz bem, mas muitas vezes o amargo vindo de Deus é o melhor para você. Às vezes ele rompe a casca da ferida, faz parte. Às vezes seu esforço está exaustivo, mas você está criando músculo. Amém? Se o seu caso é de se arrepender, se arrependa. Se o seu caso é mudar de atitude, faça isso. Mas na maioria das vezes, meus queridos, o nosso caso, o meu e o seu, é tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos e seguir Jesus. Você não pode abrir mão, você não pode desistir, você não pode deixar de perseverar na presença do Senhor. Você não pode deixar de permanecer na presença do Senhor por causa disso ou daquilo que acontece na vida e a gente logo se agita. Na tribulação, paciência. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se fez servo e obediente à morte, e morte de cruz. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Segure a onda. Faça o seu caminho aí de acordo com o que o Senhor falou, né? Faça o seu caminho seguinte, obedeça. Tome sua cruz. Amém? Siga o Senhor. Não se preocupe não, porque você não está sozinho. Agora o negócio é o seguinte, você precisa permanecer quando tudo estiver de cabeça para baixo. Você precisa confiar
porque o Senhor é Deus, porque Ele é bom, amém? Porque Ele tem o melhor para você e porque muitas vezes Ele vem na nossa vida de uma maneira incompreensível, mas totalmente compreensível quando a gente olha para a palavra, com a finalidade de fazer na sua vida aquilo que é o melhor para você. Está na prova, faça o que é certo, permaneça. A tempestade veio, segure a onda e permaneça. As lutas aumentaram, você corra para Deus e permaneça. A cruz está diante de você, Jesus está propondo para você novos passos. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Porque não tem nada na vida melhor do que a gente andar em harmonia, em harmonia com o Senhor. Querido, o nosso Mestre e Senhor, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Amém? A cruz, ela mata, mas ela mata a sua carne, para que você viva plenamente no Espírito e em tudo aquilo que o Senhor pré-ordenou sobre a sua vida, desde antes da fundação do mundo. Segure a onda aí, tenha paciência, amém? Não olhe para Deus do jeito errado, não. Nem vá murmurar, né? Olha, a boca da gente foi feita para liberar louvor, fruto de lábios que confessam o seu nome. Não sei se eu ainda tenho tempo, 1 minuto, mas tem uma canção que fala isso, né? O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o seu nome. É fruto de sua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim. Ainda que os montes se levantem contra mim, ainda que cadeias venham me prender, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar, né? Murmurou, se arrependa, né? Muda essa forma de pensar, suporte as aflições, amém? Tenha bom ânimo e jamais esqueça, meu querido, se Jesus seguiu esse caminho, certamente ele não será diferente para nós. A cruz faz parte da nossa jornada. Evangelho sem cruz não é evangelho. E vida sem cruz não tem transformação. Agora saiba de uma coisa. Depois da cruz, vem a glória. Vem a glória. Você vai ver seu coração diferente. Você vai ver o fruto, o produto daquilo que o Senhor imprimiu em você. Feridas fechadas. Cura instalada. Pus arrancado. Você vai celebrar com cantos de júbilo, alegria e alegria. Você não precisa mentir para Deus que você está feliz, não. Você não precisa mentir para Deus, você precisa ser sincero com Deus. Hoje você está chorando, talvez porque tomou uma injeção, mas amanhã você está cheio de anticorpos, correndo pela rua, brincando com seus amigos e dizendo, Deus, glória a Deus. Amém? Você vai ver o fruto positivo na sua vida, do que o Senhor fez em você. E chegar do outro lado e ver algo diferente estabelecido. A vontade de Deus. A vontade de Deus. Deus feliz e você melhor. Amém? Querido, o choro dura até uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Para quem permanece. Amém? Permaneça. Continue. Tome a sua cruz e siga o Senhor Jesus. Amém?
Deus te abençoe. Não tem mais nada para falar, não. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu espero que tenha abençoado a sua vida. Vale a pena. Vale a pena. Não tem outro caminho, não tem nenhuma outra coisa que tenha o menor significado, que possa satisfazer a nossa alma ou, né, nos deixar felizes, plenos de verdade. Apesar dos sofrimentos, apesar de qualquer coisa, apesar até da cruz, a gente é feliz. A gente é feliz porque a gente tem Jesus. Infeliz, minha gente, é quem não tem Jesus. Por mais feliz que a pessoa esteja, mas não ter Jesus, aí é que a bagaceira no caminho da feira. Mas com Jesus, querido, pode ser o que for, Ele é suficiente. Amém? Deus te abençoe. Espero que essa palavra possa ter, né, de alguma forma, abençoado a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça a sua face sobre ti e te dê a paz. Que você se volte para o Senhor. Amém? Você se achegue a Deus, porque Ele também se achega a você. Amém? Um cheiro, vou chamar a Cris. Passei 6 minutos. Um cheiro, gente. A paz. Amém. Louvado seja Deus por essa palavra. Eu sei que você foi ministrado, como eu também fui. Cada um pegue a sua porção, não é verdade? E louvado seja Deus pela vida de Mônica, que tem, para a glória de Deus, se permitido avançar, prosseguir, crescer. E que você seja abençoada, Mônica. Tenha certeza no seu coração de que nós recebemos, cada um pegou a sua porção. A minha foi dobrada. Então, seja abençoada em nome de Jesus e que toda a glória seja dada a Deus. Tudo que você fizer e aonde você colocar a planta dos seus pés, nós como igreja abençoamos sua vida. Viu, Mônica? Você é uma bênção na nossa vida. Amém? Gente, sexta-feira nós temos casa de passagem. Se você puder estar presente, você vá. Nós estaremos passando o endereço. E se você quiser doar algo, procure a gente. Procure uma pessoa que também você se sente à vontade na igreja. Se você chegou por agora, né? Enfim, se você quiser ajudar de alguma forma, um alimento, uma roupa, um calçado, sempre tem pessoas que procuram a gente pedindo ajuda. Então, permita-se ser uma bênção também, né? Na vida de pessoas, amém? Domingo nós temos culto às 16 horas, lá na Rua Riachuelo, número 1200. Lembre de levar um convidado, lembre de ministrar o evangelho ao longo da semana, certo? E vamos que vamos. A gente vai estar lá na segunda não, no domingo. Domingo a gente vai estar lá junto, amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor e por fim nós iremos encerrar. Pai, nós te agradecemos por essa ministração, Senhor. Por esse direcionamento do Senhor. Por essa palavra que foi ministrada, Senhor, que foi conduzida pelo próprio Espírito de Deus. O Senhor é aquele que sonda os corações, as nossas mentes, Senhor. Então, que essa palavra seja plantada em nosso coração como um terreno fértil para a Tua glória. Que nós possamos permanecer, Senhor. Que esse seja o passo de hoje, a permanência. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida de Mônica. Que ela seja abençoada, que ela seja ainda mais tocada por ti, Deus, pela tua glória. Em nome de Jesus. Continua conosco nessa noite e nos dê um resto de semana de paz na tua presença. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, louvado seja Deus. Amém, gente. Quantos foram abençoados hoje, hein? Tenham uma noite de paz, viu? Sejam abençoados e sejam restaurados. Que essa noite seja uma noite de descanso para você, viu? Uma noite bem longa. Em nome de Jesus eu creio. Amém? Um cheiro no coração de vocês, viu? Fiquem com Deus.